Olá, pessoal, graça e paz. Mais um podcast começando para a glória de Deus. Irei deixar para vocês, como sempre deixo, um versículo na palavra do Senhor, que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Um conselho que eu deixo é que você medite nas escrituras, medite na palavra do Senhor noite e dia. Amém? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Brasília e a nossa convidada de hoje, para mim, é uma pessoa muito especial. Ela é pastora, ela é advogada, é pedagoga, realizou um trabalho brilhante enquanto ministra da mulher, da família, dos direitos humanos e hoje está como senadora. É a pastora e senadora Damares Alves. A paz do Senhor, minha Pai do amiga. Senhor, prazer, Cristiane, estar com Prazer você todo nesse meu. podcast. Quero te agradecer por a senhora ter nos recebido, aceitado o nosso convite. Sabemos que a sua agenda é muito extensa, esse é o motivo, né, da minha preocupação de conseguir ou não conversar com a pastora. E ao chegar aqui, me deparei com uma pessoa tão simples que me desmontou inteira. É que eu estava varrendo o escritório, ela não acreditou que eu estava varrendo o escritório. Inclusive, eu me candidatei para ser também uma das funcionárias aqui, porque um clima maravilhoso, agradável. Muitíssimo obrigada, pastora. Eu estou lhe chamando de pastora porque são várias coisas, né? Não sei se eu lhe chamo de pastora, de doutora, de pedagoga, de senadora. E a gente gostaria de conhecer um pouco de Damares. Né? Eu tenho uma admiração muito grande por sua pessoa, né? E eu inclusive estou aqui conversando e já me segurando para não chorar pela emoção, porque eu sei da luta dela por tantas coisas que ela falava na mídia e que não era ouvida, mas eu que tinha passado por aquele sofrimento entendia o que ela queria dizer. E lutei muito, orei muito para estar aqui hoje, Deus me ouviu. As pessoas conhecem a senadora, talvez, né, a pedagoga, que eu nem sabia que a senhora era pedagoga, eu descobri hoje. E Damares, de onde é Damares? De onde veio? Como que foi a sua trajetória para chegar até aqui? Explicando, Cristiane, eu sou filha de um pastor pentecostal. Sim. Meu pai é baiano, era baiano, ele nasceu em Morro do Chapéu, Sim. E minha mãe paulista. E os dois se casam em São Paulo, vão morar no Paraná, onde eu nasci. E meu pai, em um certo momento, deixou toda a vida secular, ele também era construtor, só para pregar o evangelho. Sim. E ele saiu pelo Brasil pregando o evangelho, e numa dessas saídas a gente foi parar em Vitória da Conquista. Em 1970, 71, eu fui morar em Vitória da Conquista. Por isso essa minha relação tão grande com a Bahia. Sim. Nós moramos em Vitória da Conquista. Depois meu pai foi ser pastor em Feira de Santana. Depois ele voltou para Jequié. Eu já estava adulta, ele voltou para Jequié. Então eu tenho uma ligação muito forte com a Bahia. Como ele mudou muito para diversos lugares, eu conheci muitos lugares do Brasil, eu tenho uma relação com várias cidades do Brasil, e as pessoas às vezes não entendem. Você nasceu aonde? Eu falo para todo mundo que sou sergipana, porque Sim. eu amo Sergipe, foi o lugar onde eu passei a minha mocidade, eu tenho um amor muito grande por aquele estado, pelo povo de Aracaju, papai foi pastor lá, só que ele foi embora e eu fiquei fazendo faculdade. Sim. Então eu conheci muitos lugares do Brasil por conta da missão do meu pai, ele era um missionário, ele era um pastor. Mas eu fiz o segundo grau em minha primeira faculdade em Aracaju, eu fiz primeira faculdade na área de educação, fiz pedagogia. Depois eu fui embora para São Carlos, São Paulo, para fazer pós-graduação e fiz a minha segunda faculdade, que é Direito. Então eu sou educadora, eu comecei em sala de aula, muito cedo, aos 14 anos estava em sala de aula já, muito cedo na educação, mas quando eu fui fazer Direito, eu me identifiquei muito com a área do direito. Então, desde 91, eu sou advogada. 1991. E eu me especializei em direito constitucional. Em 1998, eu vim para Brasília. Eu vim trabalhar
com direito constitucional como assessora no Congresso Nacional. Eu assessorava deputados federais e senadores na área do direito. Fiquei muitos anos nos bastidores como assessora jurídica, mas paralelo desenvolvendo o meu ministério. Eu também sou pastora, então eu pregava nas igrejas. Meu ministério era itinerante. Era um ministério de ensino e formação de lideranças. E eu fiquei anos indo às igrejas do Brasil. Eu acho que eu fui 2.000 cidades do Brasil, já preguei 2.000, 3.000 cidades, mas eu não era uma pastora muito conhecida. Eu ia para fazer formação de liderança, escola dominical, até que surgiu o YouTube. E aí, lá no YouTube, eu fiquei muito conhecida porque as pessoas começaram a postar os vídeos que eu pregava lá em 80, 85, 90. Foram pegando vídeos antigos e a minha mensagem era muito atual. Mesmo aquela mensagem que eu preguei em 83, uma jovem. Era uma mensagem de nação. Desafiar a cuidar da nação. Desafiar o cuidado com a criança, o cuidado com o idoso. E aí, a partir de 2004, eu fico mais conhecida, mas é em 2012 que meus vídeos explodem, assim, milhões de acessos, quando eu faço denúncias gravíssimas da doutrinação nas escolas, da legalização do aborto, legalização das drogas, e aí vem toda uma trajetória. Sim. Mas esse barulho todo que eu fiz no Brasil, por meio dos vídeos e das minhas participações na igreja, eu também fazia como assessora nos bastidores do Congresso. E nos bastidores tinha um parlamentar muito barulhento também. Um parlamentar muito sério, um homem muito digno. E esse homem, em 2018, foi eleito presidente da República. É o capitão Bolsonaro. Então, a minha relação com o capitão vem lá de 98, quando eu cheguei no Congresso, e por muitas vezes eu só pude contar com ele. Por muitas vezes eu precisava de um parlamentar corajoso para enfrentar, por exemplo, a pedofilia, para enfrentar o sacrifício de crianças indígenas. Então eu tinha um capitão. Quando o capitão foi eleito presidente, ele precisava de uma mulher que ele confiasse para ser a ministra da mulher. Uma mulher que tivesse conhecimento jurídico, que tivesse uma história, uma trajetória na área de direitos humanos. E ele lembrou de mim. E aí o capitão me convida para ser ministra e eu fico mais conhecida no Brasil. Sim. Como ministra, fizemos um trabalho muito grande lá, cuidando de diversos temas, até que em 2022 eu fui convidada a ser candidata a senadora. Quando eu saí para ser candidata, eu não tinha chance nenhuma de ganhar, porque eu tinha 2% nas pesquisas e a outra moça que concorria comigo, 36%. Ela é esposa do ex-governador, era uma mulher muito envolvida com o setor empresarial, tinha sido ministra também. E aí eu conversei com a população do DF. Eu vou cuidar de crianças, eu vou cuidar da família, eu vou lutar pelas nossas pautas, por nossos valores. E aí eu me surpreendi, fui vencedora em todas as urnas no Distrito Federal e cá estou senadora. Para dar continuidade ao trabalho que eu comecei aos 14 anos na escola, depois como educadora, depois como advogada, como assessora, como pastora, como ministra. Eu trago toda essa minha formação para o meu mandato hoje como senadora e estou aí, trabalhando muito e querendo fazer um mandato exemplar, um mandato com muito zelo, com muito carinho. Eu estou conduzindo esse mandato como senadora. Que benção. O que lhe despertou uma menina de 14 anos, né? 14 anos, ela disse, né? A já falar sobre um assunto tão forte, tão importante, né? Porque não é comum uma jovem de 14 anos abordar, né, um assunto tão relevante como esse, que é o abuso, né? Que é a exploração sexual infantil e na adolescência. Vejo que essa luta sua é, né, constante. E tem chamado a atenção de muitas pessoas, chamou tanto que incomodou a mídia. A senhora incomodou muito. Incomodou tanto que a mídia ficou os 4 anos da gestão de Bolsonaro batendo nele, né, e na senhora também, porque era um assunto que incomodava. Então, se você está falando muito, é porque está incomodando. E assim, então, o que foi que aconteceu com essa jovem de 14 anos que teve esse, sabe, esse pensamento, esse despertar? Ó, 79 eu tinha 14 anos, eu já era auxiliar de classe.
numa época em que o professor ganhava meio salário mínimo. Eu vim dessa época que professor não tinha um piso salarial. Sim. Então eu chegava a ganhar 1/3 do salário mínimo. Eu Uhum. ganhava menos que meio salário mínimo para ajudar a professora que ganhava meio salário mínimo. Era dessa forma que era lidado com a educação no Brasil naquela época. Aos 14 anos eu estava em sala de aula na escola secular. Sim. Mas eu comecei a dar aula em escola dominical aos 10 anos. Uhum. Eu me lembro que aos 12 anos, a minha classe sempre teve um nome, a minha classe, Cordeirinhos de Cristo. Eu não perdia um concurso em presença, número de matriculados, número de crianças. Aos 10 anos eu estava em sala de aula, aos 12 eu era uma grande professora de escola dominical. E por que eu tomei uma decisão de ficar com crianças? Porque eu tenho uma história de dor e de sofrimento. Eu fui estuprada aos 6 anos de idade. Dos 6 aos 8 eu fui muito machucada. Eu fui estuprada severamente dos 6 aos 8 anos. E aos 10 anos eu tentei suicídio. Eu queria morrer. E eu não aguentava mais de muita dor, porque ninguém viu que eu estava sendo estuprada. A minha família não viu, a igreja não viu, a família não viu, a escola não viu. E eu fiquei 2 anos refém de um carrasco, de um pedófilo que era um pastor na nossa cidade. E morava dentro da minha casa. Ele era pastor auxiliar de meu pai. E ninguém percebeu que ele estava me estuprando. E eu não podia falar para os meus pais porque ele dizia que mataria meu pai. Então eu ficava refém do medo e da dor. E ele dizia que eu era culpada, que eu tinha seduzido ele. Ele dizia que eu era pecadora. Então eu tinha um corpo machucado, eu tinha a alma machucada e eu achava que Jesus não me amava mais. Ele sumiu da minha casa quando eu tinha 8 anos e só descobri aos 24 que ele sumiu porque meus pais descobriram. E quando os meus pais descobriram, o homem é expulso da cidade, a igreja expulsa ele da cidade, e meus pais foram conversar com os líderes deles, né? E os líderes disseram: ore por Damares, não converse com ela sobre isso, porque não é certo falar de sexo com criança. E meus pais apenas oraram por mim, ficaram anos orando por mim. Meus pais só entenderam agora, próximo de morrer, que eu trocaria 19 anos de oração, porque eles oraram por mim 19 anos, por um abraço, quando eles descobriram aos 8. Porque quando eles descobriram aos 8, eles oraram, e eu louvo a Deus, porque Deus ouviu a oração deles, eu sou uma mulher curada. Mas se eles tivessem me abraçado aos 8 e dito que eu não era culpada daquilo, eles teriam interrompido um ciclo de muita dor. Tanto que o homem desaparece aos 8 e eu só tento suicídio aos 10, porque eu não aguentava mais o sofrimento. E eu achava que eu não tinha mais jeito. E aos 10 anos, quando eu estou tentando suicídio, e aí vem a história do pé de goiaba, né? No fundo da casa do meu pai, era uma casa pastoral, tinha um pé de goiaba. E eu chorava em cima do pé de goiaba, escondido do meu pai e da minha mãe. Porque eu não queria que eles vissem eu chorando, porque eles iam descobrir o abuso e o homem ia matar meu pai. Então eu ficava muito tempo ali naquele pé de goiaba. E um dia eu subi para me matar. Eu peguei veneno, eu não aguentava mais tanto sofrimento, achava que ninguém me amava e que Jesus estava bravo comigo, que eu não ia mais para o céu. E eu peguei um saquinho de veneno. E eu subi no pé de goiaba, eu vou comer veneno e vai acabar tudo. E na hora que eu estou abrindo o saquinho de veneno, eu chorava muito, porque eu sabia que meus pais iam sentir minha falta. E na hora que eu estou naquela crise emocional muito grande, chorando, orando e triste, achando que ia para o inferno, eu tive uma visão, eu vi Jesus, né? E eu vi Jesus bem assim, debaixo do pé de goiaba, bem ali pertinho. E eu entrei, eu não sei quanto tempo foi aquilo. E eu comecei a chorar, porque eu vi o meu Senhor. E ele riu para mim, ele me olhou. E aquele olhar foi um olhar que mexeu com a minha vida. E ele não ficou só olhando. Jesus subiu no pé de goiaba, junto comigo. E aquele encontro muda a minha vida. Foram minutos, segundos, mas foi o suficiente para eu entender que ele me amava. E que ele faria qualquer coisa por mim. E aí eu sempre falo que eu subi para a morte e eu desci para a vida. E quando eu desci do pé de goiaba, eu prometi a mim mesma que nenhuma criança perto de mim mais seria machucada. E eu
A partir dali, a partir da descida do pé de goiaba, eu comecei a trabalhar com crianças. E minha primeira oportunidade, aí já curada, restaurada, e aí já querendo servir ao Senhor e feliz porque Ele me encontrou, eu fui trabalhar em escola dominical, com crianças na igreja. E aí pronto, aí começa uma carreira e eu me torno contadora de história, ganho prêmio como contadora de história, sou contadora de história ainda hoje. E aí eu começo uma história toda com crianças. Fiz magistério, fiz pedagogia, fiz especialização, fui para a sala de aula, alfabetizei, sempre na educação infantil. E depois eu me torno uma advogada para lutar pelos direitos das crianças. Mas o que me levou a trabalhar com criança foi uma promessa que eu fiz ao Senhor Jesus. Eu vou doar a minha vida para cuidar de crianças no Brasil. E fora do Brasil, sim, porque eu tenho andado por outros países também, levando essa mensagem que Jesus é apaixonado por crianças. Claro. E tem feito esse trabalho com muita dedicação, né? Tem tido muitos frutos, que tem chegado a lugares que a senhora nem imagina. Sim. Através da sua luta, muitas pessoas têm recebido, tipo assim, eu também fui abusada na minha infância, e quando eu lhe via falando sobre o assunto, aquilo me enchia de esperança, porque aquela mulher, ela sabe a minha dor. Porque a dor que a gente sente, nós que sofremos abuso, somente a gente sabe falar, às vezes nem expressar. Não dá, né? Pra gente saber expressar. Então, quando eu vi aquela mulher, eu me encantei com aquela mulher. Mas você sabe que eu não tinha planejado, sim, essa conversa com o Brasil, me expondo desse jeito. Sim. Eu sempre contei o meu testemunho no ambiente da igreja, em forma de testemunho, sim, em congressos de mulheres, em congressos de liderança. Sim. Era uma intimidade entre eu e a igreja. Claro. E eu sempre trabalhei isso também ali com educadores, treinando educadores sobre os sinais que a criança manda, orientando, que está sendo... né? Mas eu não tinha essa intenção de falar, sim, para o Brasil, porque a exposição dói. Você acabou de confessar aqui publicamente, e para a gente chegar a esse ponto, tem todo um trabalho de cura, né? Mas aí, a esquerda, que tem muito ódio de mim, verdade, porque eu defendo valores de família, verdade, eu defendo a nossa fé cristã, nossos valores cristãos, pegou uma parte de uma pregação que eu fiz numa igreja e que eu falava o meu testemunho, e eu contava que eu vi Jesus no pé de goiaba. E a minha igreja acredita nisso. Claro. A minha igreja acredita em visões, a minha igreja acredita em revelação, sim, divina, a minha igreja acredita que Jesus para o universo, sim, por causa de uma criança. Então, quando eu conto para a igreja, eu não preciso convencer a igreja que aquilo é verdade ou mentira. A igreja recebe como verdade. E aí, pegaram aquele vídeo e editaram. Mas não passaram o final do vídeo e não contaram que frase era aquela, em que contexto. E aí virou uma grande gozação no, sim, Brasil, que eu era louca, que eu via Jesus no pé de goiaba. Ainda hoje, nas minhas redes sociais, eu sou chamada de louca, maluca, goiabeira, a mulher do pé de goiaba, fazem todo tipo de zombaria. Sim. Só que quando começaram a zombar do meu Senhor Jesus e de mim, eu disse, epa, eu preciso falar a verdade para o Brasil. Pronto. Por que eu estava em cima de um pé de goiaba? E como foi meu encontro com Jesus? E aí, o que era a gozação virou um grande testemunho. Primeiro, eu nunca tive vergonha de falar que eu me relacionei com Jesus no pé de goiaba, que Ele foi o Senhor da minha vida e que Ele fala com crianças, claro, que Ele se revela para a criança. Os meus assessores, inclusive, quando eu assumi como ministra, diziam assim, ministra, não fala que a senhora viu Jesus. Fala que foi um amigo imaginário, fala que a senhora sonhou, mas não fala que a senhora viu. Eu dizia, eu vou falar que eu vi. Claro. Porque eu sei o que eu vi. Sim. Era eu e ele, era uma menina em sofrimento e uma intervenção divina. Amém. Eu não vou eliminar essa história. Eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Eu vi Jesus no pé de goiaba. Amém. E amém por isso. A gente tem uma apresentadora de televisão, famosa, antiga, que ela disse que viu um duende. E ela não foi objeto de zombaria. Ela pode ver doente. Os pais falam de coelhinho de Páscoa. Existe coelhinho de Páscoa?
Né? Os mesmos que me criticam levam as crianças para ver o Papai Noel no shopping. Existe Papai Noel? Agora, Jesus, que é verdadeiro e real, eu fui objeto de tanta gozação, mas a gente conseguiu fazer desse episódio uma oportunidade. E aí o jogo virou. Por quê? Mulheres que me ouviram falar que eu fui estuprada e de toda a minha dor e sofrimento, mulheres começaram a se empoderar no Brasil. Verdade. E pessoas começaram a falar. E esse episódio tomou uma proporção tão grande que, como ministra, eu coloquei como carro-chefe no meu mandato o enfrentamento à pedofilia no Brasil. E aí, quem riu, muitos foram para a cadeia. Tá? Porque a gente saiu pelo Brasil prendendo pedófilo. Bolsonaro levou isso muito a sério, sim, botou toda a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todo o aparato de segurança no Brasil para a gente fazer um enfrentamento aos pedófilos. E milhares foram para a cadeia. E aproveito para dizer que aqueles que estão soltos ainda, eu vou pegar todos vocês, que agora eu sou senadora, não sou só ministra não, agora eu também sou senadora. E agora, no início do ano, nós sancionamos uma lei, o presidente da República sancionou uma lei que aprovamos em dezembro, que fui eu que escrevi, que nós vamos pegar todos vocês. Recado está dado, não tenham medo de pedófilo, não tenham medo de traficante de criança, não tenham medo de agressores de criança. Nesta nação, as crianças serão protegidas. E essa é a minha luta. Transformamos a zombaria numa luta e um exército se levantou no Brasil. Na verdade, eles lhe promoveram. Mas é claro. Levantamos um exército, tanto que você está aqui hoje. Exatamente. Usando o seu canal para falar de violência contra a criança, assumindo que também é uma sobrevivente. Sim. E eu vou dizer uma coisa, somos milhares, eu vou falar milhões de sobreviventes. Verdade, nós temos estatísticas que apontam que 1 a cada 3 meninas no Brasil é abusada sexualmente. Sim. De cada 3 mulheres que estão me ouvindo lá do outro lado, 1 foi abusada. Então, nós somos milhões. Se não foi abusada, teve algum parente, alguém da casa que foi. Exatamente. E nós vamos ter que interromper isso no Brasil. Nós vamos ter que parar com a violência sexual contra a menina. Nós temos um relatório que o Brasil é o pior país da América do Sul para se nascer menina. Agora é uma nação cristã. Sim. Como é que uma nação cristã é a pior para nascer menina? Se Cristo veio para restaurar a dignidade da mulher no planeta Terra. Como é que uma nação que em 5 anos nós evangélicos seremos maioria da população? Por que cresce tanto número de igreja e a violência contra a menina continua no Brasil? Nós vamos ter que repensar o papel da igreja também. A igreja vai ter que vir nesse enfrentamento. E aí eu estou usando o meu mandato hoje para aperfeiçoar a lei, para aumentar as penas, para cobrar mais do governo, para estudar o orçamento da União e para convocar todos para um grande pacto pela infância no Brasil. Sim. A senhora falando aí sobre a quantidade, senadora, eu trabalho no setor em Belo Campo, na minha cidade hoje, eu trabalho no CREAS, e quando eu entrei no CREAS, no primeiro ano eu adoeci de ver a quantidade. É uma cidade linda, maravilhosa. Conheço Belo Campo. Morei com Conquista, papai pregava em Belo Campo. Maravilhoso lugar, né? Estava sempre lá em Belo Campo. Eu amo, gente de Belo Campo. Um abraço, eu amo essa cidade. E hoje a cidade morro de saudade de comer requeijão lá em Belo Campo. Você está convidadíssima, viu, querida? Né, gente? Está em casa, a senhora indo, o requeijão já está garantido. Não é Davi Dutra? Então, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, para a quantidade de denúncias de crianças que foram abusadas ou estupradas, meninas e meninos. Meninos também, né? Muito menino. Então, era, assim, alarmante. Então, logo no início, aquilo me incomodou demais. Aquilo me chocava demais, porque era uma realidade que mexia comigo, né? Uma quantidade muito grande para aquele lugar tão pequeno. Mas eu quero lembrar o povo de Belo Campo que só chega lá nos órgãos oficiais 10% da realidade. Isso, exatamente. 90% não é denunciado. Então, se 10% você já achava um absurdo, imagine os que não foram denunciados. É verdade. Uma fala muito, muito importante a sua. Então, quando nós começamos a trabalhar, no ano seguinte, já, que todo ano a gente trabalha, né, com Maio Laranja,
já vamos criar uma nova estratégia. Nós temos assim um gestor abençoado, que nos dá muito apoio, né, em todo o serviço. E a secretária da assistência social também nos dá todo o apoio necessário. Então, nós mudamos a estratégia de serviço. Vamos levar informação. E aí fizeram um novo projeto para o ano passado, para levar a capacitação para as escolas, saúde. Então, toda a rede uniu para tentar diminuir essa quantidade e alertando, explicando, inclusive na sala de aula, porque na maioria dos abusos são dentro de casa, no seio da família, né? Sim. Então, a gente instruindo nós, enquanto órgão lá do CREAS, instruindo os professores, diretores, coordenadores, como agir quando uma criança está com um comportamento diferente, ou até mesmo quando ela relatar o abuso, não ir diretamente aos pais, porque de repente o abuso pode estar dentro de casa, ou pode ser alguém da família que, né, pode ser que venha querer esconder, que isso acontece muito. Então, houve esse ano já diminuiu a quantidade, mas não significa que o nosso trabalho parou. Não. Né? Nós estamos continuando com o trabalho, né? E assim, tem sido muito significante. E quando a gente estava lá, né, debatendo, eu ouvia muito, né, os seus discursos, inclusive a sua luta, né, e a sua angústia sobre a ilha de Marajó. Sim. Né, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu sofria muito de ver como a mídia desdenhava de um assunto tão sério, que era o que a senhora lutava. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, isso vai servir de pedras para ela crescer. Porque eu falava, meu Deus, não é normal alguém ser tão apedrejada, porque todo mundo sabe que ninguém joga pedra numa árvore que não tem um fruto bom. Sim. Então, algo de bom essa mulher tem. Então, me chamou a atenção. E chamou a atenção de muitas pessoas ao meu redor. Eu falava, gente, presta atenção nessa mulher. E aí, cada dia mais, eu queria lhe conhecer. Eu falei, gente, um dia eu quero conhecer pessoalmente essa mulher. Porque essa mulher, ela me representa. Quando eu crescer, eu quero ser pelo menos um pouquinho como ela. Ter pelo menos um pouquinho da ousadia dela. E aí, depois de muito tempo, agora recente, que eu descobri que a senhora era amiga da minha pastora, Jane. Pastora Jane, foi minha amiga na juventude, muita amiga. E eu nem sabia, olha só, que a gente conversava muito na época sobre o meu trabalho, a minha angústia. Jane muito discreta, Jane era uma pessoa muito discreta, e ela não comentou nada, não comentava. E aí, eu ali só observando o seu trabalho. E creio que isso, até o Senhor permitiu, para que muitos, né, hoje lhe enxergassem. Olha só, eu tentei apedrejá-la, tentei derrubar, e a mulher cresceu hoje e virou uma senadora. Mas deixa eu dizer uma coisa para o pessoal de Belo Campo que está nos ouvindo, da região. Fica à vontade, pastora. Se você souber que tem uma criança sofrendo violência, denuncie. Mas não só é só a violência física, a violência sexual. Tem a violência física, tem a negligência, tem o abandono, o descaso, a violência psicológica. Denuncie. Se quando eu fosse criança, os nossos professores fossem treinados, com certeza meus professores teriam entendido os sinais que eu estava mandando. Porque eu lavava a mão toda hora, porque eu me sentia suja. Os professores não eram treinados. Hoje nós temos um conselho tutelar, nós temos vara da infância, nós temos defensoria pública, nós temos promotor, temos juiz. Então, hoje a gente tem uma rede de proteção. Não tinha um conselho tutelar na época. Não tinha o estatuto da criança e do adolescente. Mas hoje a gente tem uma rede de proteção e a violência sexual continua crescendo. E a sociedade vai ter que vir junto com a gente. Você de Belo Campo, da região, percebeu qualquer coisa diferente numa criança? Aquela criança vizinha à sua casa que está com um choro estranho. Aquele choro que você não está entendendo. E que alguém disse para você que ele está com cólica ou dor de barriga. Na dúvida, denuncie. Se você não tem coragem de ir direto a um conselho tutelar na sua cidade, ou falar com a polícia da sua cidade, ligue no Disque 100, 100. Liga no seu celular agora. Tem também o Disque 100 por WhatsApp. Liga. E a ligação para o Disque 100 ela é anônima. O Disque 100 não fica na sua cidade, fica aqui em Brasília. Alguém de Brasília vai receber sua denúncia, não vai dizer seu nome, vai te dar proteção e vai acionar a cidade. Aí, quando o conselho da cidade for acionado,
o conselho vai dizer, ó, veio do Disque 100, ninguém nunca vai descobrir que foi você. Mas denuncie, não deixe para lá. Salve a vida de uma criança. Vamos todo mundo nos unir para salvar a vida de uma criança. Às vezes as pessoas não acreditam na criança, às vezes não acreditam no adulto, né? Mas veja os sinais que as crianças estão mandando. Deixe um especialista descobrir se é verdade, se é mentira, se foi um mal-entendido. Você talvez não tenha condição de investigar, mas um especialista do Conselho Tutelar consegue, o Ministério Público consegue, alguém da delegacia consegue. No meu caso, eu fui muito perseguida também, que eu denunciei o que acontece na Ilha do Marajó, lá no Pará. Quando eu cheguei em Brasília em 98, 99, 2000, eu ouvia dentro da Câmara e do Senado todas as denúncias. Tudo que eu aprendi do Marajó foi dentro da Câmara e do Senado, como assessora. Onde eu descobri Marajó? Dentro da Câmara. Audiência pública, denúncia. Eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos, as denúncias chegavam lá. E eu via tanta denúncia dentro da Câmara e do Senado e ninguém fazia nada. Eu perdi um amigo meu que era funcionário da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ele foi investigar lá na Ilha do Marajó e ele morreu num acidente estranho. E no dia que ele morreu, sabe onde ele estava indo? Num bingo. Ele comprou uma cartela de bingo. E sabe qual que era o prêmio do bingo? Uma menina de 10 anos. E ele estava indo com o cinegrafista da Globo, com uma câmera escondida, para filmar o bingo. E aconteceu um acidente e os dois morreram. Eu perdi um amigo investigando. Eu não me conformava de ver tanta denúncia do Marajó. E o Bolsonaro também, lá dentro da Câmara, ele ouvia as denúncias e ninguém fazia nada. Quando ele foi presidente e me chamou para ser ministro, eu fui lá e disse, vamos resolver agora. Ele, vamos embora. Eu encontrei um presidente corajoso. Bolsonaro não teve votos no Marajó para ser presidente. Ele podia muito bem ter dito assim, não ganhei a eleição lá, vamos fazer esse projeto que tu quer fazer em outro lugar. Ele disse, vai ser no Marajó, porque eu não aguento mais tanta denúncia. E Bolsonaro me apoiou. E nós criamos um programa que ele assinou um decreto. Sabe nas histórias da Bíblia que o rei assina decreto? Bolsonaro assinou um decreto para salvar a vida das crianças. Bolsonaro foi usado por Deus e entregou aquilo na minha mão. Ele podia ter entregue na mão de qualquer ministro, mas disse, é na tua mão que eu vou entregar. E no decreto dele, ele botou 16 ministros. Para mim, eu coordenei 16 ministros para salvar as crianças do Marajó. E aí eu falava. E aí, quando chegou no período eleitoral, eu estava dentro da igreja de novo. Se eu soubesse que estava sendo ao vivo, não tinha falado daquele jeito. E eu contei para a igreja o que estava acontecendo no Marajó. Novamente pegar todos os meus problemas, que pego a minha mensagem na igreja, que eu tenho liberdade de fé para falar. E aí publicaram que eu estava mentindo. E entraram com ações contra mim. E me calaram por um ano, o ano de 2023 inteiro. Eu não podia mais falar do Marajó. E tentaram me caçar, me prender. Querem que eu indenize o Estado, o Marajó, a ilha. Marajó não é uma ilha, é um arquipélago. Dentro do Marajó é tão grande, tem 16 cidades. Dentro tem 2.500 ilhas. É tão grande que cabe 2 Suíças e meia lá dentro. É imenso o Marajó. É maior que muitos estados. É imenso. Resultado, lá dentro do Marajó, tem 16 cidades e tem a violência contra a criança. E eu falei o que estava acontecendo. E eu tive que me calar. 2023 inteiro. Mas Deus tem pressa. Aí Deus pegou uma menina, cantora, num reality show, num programa de calouro, pegou uma menina lá de Redenção, ela veio com o violão dela, com a humildade dela, cantou aquela música e fez um barulho. E aí o que aconteceu? Lembraram de quem? Todo mundo do Marajó começou a denunciar, os próprios moradores. Aí começaram a dizer, a Damares tinha razão.
eu não precisei fazer nada. Verdade. E na semana que ela cantou, que foi na semana do carnaval, naquela semana eu estava nos Estados Unidos, numa missão. Quando eu cheguei no domingo, depois do carnaval, eu fui para o hospital, eu fiz uma cirurgia no dia 19. Sim. Eu estava dentro de casa e eu não vi as redes sociais pegando fogo no Brasil, a história do Marajó. E aí começaram a descobrir as verdades. E ontem teve um caso bárbaro. Ontem uma menininha do Marajó, ela estava desaparecida, tem 15 anos, mas era desse tamanho. Ela tinha estatura e altura de 10, 11 anos. Pequenininha, magrinha, frágil. Ela foi torturada, estuprada, enforcada e empalada. Às vezes as pessoas não sabem o que é empalamento. Eu vou explicar. É um método terrível. O empalamento é pegar um pau ou uma estaca. Fazia-se isso muito no tempo de guerra. E introduz essa estaca, esse pau, ou pelo ânus ou pela vagina. E ele ultrapassa o útero, o estômago e às vezes o pau vem aqui. Eu não sei que altura esse pau entrou na menina, mas essa menininha do Marajó ontem foi empalada. Ela não foi só estuprada. Introduziram um pau nela. E isso saiu na imprensa. Então, mais uma vez, Damares tem razão. O ano passado, final de 2022, na verdade, uma outra menina chamada Amanda, essa menininha de ontem se chamava Vanessa, foi na cidade de Melgaço, uma das 16 cidades. Final de 22, eu denunciando em outubro, em novembro acontece um caso. Uma menininha chamada Amanda foi estuprada, torturada, assassinada e teve a língua arrancada. Então, peraí, aquilo que você falou lá de crueldade é verdade? É verdade. Tem muita crueldade contra as crianças do Marajó. E agora a gente está aqui nessa luta. Eu não fiz nada, foi Deus que se levantou e usou uma cantora, e agora vai ter CPI do Marajó, vai ter comissões, vai ter frente parlamentar, os parlamentares vão lá, o governo vai ter que cuidar. Então, eu me calei, mas como Deus tem pressa, ele levantou uma outra voz. E agora a gente vai continuar cuidando das crianças do Marajó. Eu me lembro de uma fala da senhora, se não me engano foi no vídeo na igreja, a senhora falando que Deus ele não ia deixar a voz daquelas crianças, né? Ele estava ouvindo. Sim. E Deus ele não parou de agir. Sim. Né? Houve um momento que a senhora precisou se calar, mas ele continuou agindo. E não me calo mais, tá? Porque quando Esther o tio de Esther disse, fale pelo seu povo, né? E ele disse, se você se calar, Deus levantará uma outra pessoa, mas você prestará conta a Deus. Sim. E no caso do Marajó, eu me calei por um ano. E Deus levantou uma outra voz. O recado dele foi forte para mim. Se você continuar calada, eu vou levantar outras pessoas, mas eu vou cobrar de ti, porque você sabe. Então eu não vou me calar mais, eu vou continuar meu trabalho, minha luta, e que Deus me dê muita energia, muita saúde, muitos anos de vida para mim continuar. Me proteja. Porque assim, eu não denuncio só Marajó, eu denuncio tudo. Então tem muita gente no Brasil querendo me matar. Claro. Eu quero que vocês imaginem que os pedófilos todos que eu prendi estão com raiva. E os que eu ainda vou pegar estão com raiva, não me querem, senadora. Vem ameaça de morte todo dia. Todo dia, porque tem crime organizado nisso. Tem gente que vende um vídeo de estupro de recém-nascido, e no Brasil agora estourou estupro de recém-nascido. Um vídeo de estupro de criança de 8 dias custa 50 mil reais. Então quem paga? Tem gente poderosa nisso. Nós vamos pegar todo mundo. O que acontece por ter tamanho descaso sobre Marajó? Veja só, há muitos anos que eu vejo falar, né, bem de forma sutil. Sim. Né? Eu, quando cheguei na Câmara, eu já conhecia as histórias do Marajó, porque meu tio é pastor no Pará, ele sempre me contou isso. Mas eu cheguei na Câmara em 98, 99. Então, eu vou contar só o tempo que eu estou aqui em Brasília. Sim. Escuta. É a mesma coisa, só se repete. O que acontece? Como é um arquipélago muito longe, de uma cidade, é tão grande que de uma cidade para outra são 3 dias de canoa.
E para chegar no arquipélago, então, eles estão numa área isolada. Lá falta emprego, lá falta empresa. Nós temos cidades que não têm energia elétrica para todo mundo. Lá não tem posto médico para todo mundo, não tem conselho tutelar. Um conselheiro tutelar, imagine, a sede do município é aqui, uma cidade de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes. Mas da sede da cidade até a zona rural, são 12 horas de canoa. Então, quando acontece uma ocorrência aqui, até alguém lá na cidade, 12 horas, para avisar o conselheiro. Aí o conselheiro volta, são 24 horas. Meu Deus. Então, é tudo muito difícil lá. A logística lá é difícil. Sim. Aí, o que acontece? Os abusadores, todo mundo... mas é o povo do Marajó que abusa? Não, é todo mundo do Marajó, não. Peraí. Vai muito abusador daqui para lá. Vai traficante daqui, de todo o país para lá, do mundo todo para lá. Então, não é que os pais do Marajó todos são abusadores, eles amam seus filhos, sim, não é assim. É que eles estão tão isolados que eles são o tempo todo vítimas de violência. Agora, o que falta? E só o governo do estado não vai dar conta. Tem que ser o que Bolsonaro fez, uma junção. Sim. O estado, o governo federal, os municípios e a sociedade civil e as igrejas. Sim. Tem muita igreja de pastor pequena, grande, enorme lá. Todo mundo vai ter que vir, vai ter que fazer um pacto pelo Marajó, entendeu? É um outro mundo. Sim. É como se fosse um outro. Marajó é como se fosse um outro país. Mas é nosso território nacional. Nós vamos ter que proteger aquele povo. É verdade. É atender esse grito de socorro, né, dessas crianças. E, assim, a senhora falando sobre, né, que isso ficou martelando, esse tanto de tempo e os políticos, ninguém criou um projeto, nada? Então, a gente já viu, por exemplo, no passado, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas o que falta? Uma junção de força. Quando o governo do estado queria fazer alguma coisa, o federal não queria fazer. Quando o federal queria fazer, o governo local ficava brigando com o governo. Lembrar que o presidente Bolsonaro, o governador do Pará, na época do Bolsonaro, ele era oposição ao Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Eu fui conversar com ele. Governador, esquece as brigas. Claro. E ele me apoiou. Ele acabou me apoiando no meu trabalho lá no Marajó. Mas hoje o que vai ter que ter é o seguinte, vai ter que ter um orçamento próprio para o Marajó. Vamos ter que mexer em leis, vamos ter que mexer no orçamento da União. Vamos ter que trazer todo mundo. Vai ter que ter um pacto. Assim como a gente olha para um país da África, vamos todo mundo cuidar da África. Vamos agora todo mundo cuidar do Marajó também. Então é assim que a gente vai ter que fazer. Amém, eu creio que vai dar tudo certo. Amém. Porque Deus é fiel. Amém. E de todas essas coisas que a senhora viveu, houve alguma coisa, né? Eu sei que por conta também do seu tempo, que marcou a sua vida, alguma outra experiência com Deus que marcou a sua vida? Sim, eu tenho um chamado missionário muito antigo, né? E um dos meus chamados era o trabalho com criança indígena, né? E eu sempre achei que eu fosse trabalhar numa aldeia cuidando de criança. Estudei e nunca consegui ir para uma aldeia. Sim. Nunca consegui fazer um seminário. Mas em 99, dentro da Câmara, eu descobri também uma coisa muito triste no Brasil. Descobri que nós temos 305 povos diferentes no Brasil. E que 40 ainda matam suas crianças no Brasil. E alguns povos matam as crianças quando nascem com deficiência, né? E aí, por que matam? Porque eles odeiam? Não, porque eles não sabem como criar uma criança com deficiência. Porque imagina a mãe indígena que de manhã, como que é a rotina de uma aldeia? O homem vai caçar e a mulher vai para a roça. Como é que uma mãe sai da aldeia com uma criança de 12 anos nas costas para ir para a roça? Não tem como. Então, quando a criança tem uma deficiência, bebezinho, eles enterram essa criança, para a criança não sofrer. Olha que loucura. Eu tenho um país que os pais, por amor, enterram vivos seus filhos. Quando eu descobri isso, eu disse, agora eu entendi por que eu nunca fui para uma aldeia. Que Deus queria me usar aqui no Congresso Nacional. Eu me preparei para chegar no Congresso Nacional. Então eu comecei a lutar para salvar as crianças indígenas com deficiência. Sim. E também nós temos aldeia que quando as crianças nascem gêmeas, eles têm medo da criança gêmeas. Eles acham que a alma se dividiu entre o bem e o mal. Como eles não sabem qual é a criança do bem, qual é a criança mal, eles enterram os dois vivos.
Não são todos os povos. Sim. Alguns povos no Brasil, né? Os mais que estão mais isolados. Então eu resolvi salvar as crianças indígenas gêmeas, filhas de mãe solteira, que são sacrificadas e com deficiência. Sim. E aí eu comecei um novo ministério. Eu fundei uma instituição em Brasília para salvar as crianças que seriam sacrificadas. E aí eu estou nisso há muitos anos. Também fui perseguida, eu fui acusada de sequestrar crianças indígenas, eu fui acusada de acabar com a cultura indígena, porque matar criança, para alguns antropólogos, é cultura, e eu não acho que cultura tem que ser maior que a vida. Verdade. Então eu tive uma briga por anos, respondi muito processo, uma briga por anos, e nesse monte de crianças que a gente salvou, tinha uma muito especial, que se tornou minha filha aos 6 anos de idade. Eu tenho uma filha hoje, que vai fazer 26 anos, a Lulu está aqui no escritório com a gente, está ali sentadinha. A Lulu, ela era filha de mãe solteira e seria sacrificada, e veio para a missão. E da missão foi ficando comigo, está comigo até hoje. Então eu também tenho um outro ministério de apoiar as mulheres indígenas pelo fim da violência contra a mulher indígena e pelo fim de uma cultura que ainda machuca a criança em aldeias. Sim. Uma luta muito grande. Sim. Para encerrarmos, o que a senhora deixaria de conselho para quem está nos ouvindo? Olha, eu quero falar especialmente com as mulheres mais jovens, os rapazes mais jovens, que têm sentido um chamado para militar em alguma área, ser ativista de direitos humanos, pregar o evangelho, salvar vidas. E acha que as portas estão fechadas para você. Eu também achava. Eu era só uma menininha abusada, filha de um pastor pobre, no interior do Nordeste. E olha o que Deus fez comigo. Verdade. Quando eu quis ser missionária indígena, aos 17 anos, ir para uma aldeia, ninguém pagou meu seminário para me estudar lá. E eu fiquei muito brava, porque ninguém pagou meu seminário. E aí fui fazer faculdade, fui estudando, cheguei no Congresso Nacional. E foi no Congresso Nacional que eu tive o contato com meus indígenas que eu amava tanto. Então, às vezes, você acha que seu sonho está demorando de ser realizado. Não está demorando. Deus está te preparando. E eu vou encerrar aqui dizendo assim que Deus é Deus de milagres. Verdade. Por exemplo, eu nunca tive um filho biológico. Por causa dos estupros, eu perdi a capacidade de engravidar. Eu não consegui engravidar. E eu nunca tive uma criança. Essa mulher que tanto lutou por criança a vida inteira, nunca teve a honra de gerar uma criança. E de vez em quando eu escutava isso. Às vezes eu ia pregar em congresso de casais, congresso de família, falar sobre pais e filhos. Eu ouvia as pessoas dizerem assim, mas você não tem uma criança. Você não sabe cuidar de criança, você não tem uma criança. E Satanás de vez em quando me lembrava disso. Você não gerou. Eu não tive uma criança. Eu tenho a Lulu, está comigo, minha filha do coração. Em 2019, a mulher que não tinha nenhuma criança, Deus me deu, como ministra, 52 milhões de crianças para eu cuidar. Então, é um Deus que faz milagres do jeito dele. Né? Hoje eu sou conhecida como a ministra das crianças, a senadora das crianças. Olha o que Deus faz. Então, Deus não retarda. Os planos de Deus acontecem no tempo de Deus. Então, acredite nisso. Deus é o Deus que realiza sonhos. Que Deus abençoe vocês e obrigada, Cristiane, por essa oportunidade de falar com o meu povo querido da Bahia. E quando ela vier de novo, podem mandar cocada, acarajé, requeijão, biscoitinho de polvilho. Atenção, povo de conquista, biscoitinho de polvilho. As cocadas eu mesma me encarrego, que sou eu quem faço, não pode deixar. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu quero te agradecer muito, viu, pastora, novamente. E eu quero dizer a vocês, como ela disse, né, sobre os milagres de Deus. Deus, ele é tão perfeito, que não cabe nem a nós ficar, porque muitas das vezes a gente fica inquieto. Eu quero dessa... Não é da nossa maneira, é da maneira do Senhor. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. O que é melhor para você vai chegar em suas mãos. Certo, meus queridos? Quero também te dizer que você que não é inscrito ainda em meu canal, que se inscreva, me ajude a crescer esse ministério. E esse aqui também, pastor, é um chamado, eu não pude dizer não, porque tem chegado a lugares que eu não posso ir, inclusive na minha família.
e que você se inscreva também lá no meu Instagram, Cristiane Cunha. E encaminhe ao máximo que você puder. Vamos fazer esse vídeo chegar ao mais longe possível. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por estarem até aqui. Pastora, muitíssimo Obrigada, obrigada. Cristiane. Um Deus te prazer abençoe. enorme. Continue sendo voz. Amém?